Bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saudações. Comigo, Moreira Serra, com Carlos Nina também, que vai nos ajudar, vai nos dar um suporte na entrevista de hoje. Inicialmente, quero agradecer a você, participante, telespectador do programa Saudações, pela Band, aqui pelo YouTube também, e dizer que você pode acessar o nosso programa também pelo @programa Saudações pelo Instagram, tá ok? Você pode chegar, você pode interagir, mandar suas perguntas, mandar suas, digamos assim, observações a respeito do programa e participar com a gente pelo Instagram. Então, o programa na Band, no YouTube e no Instagram. Bem, o entrevistado de hoje do nosso programa é o Dr. Antônio Dino, vice-presidente da Fundação, mais conhecida como Fundação do Câncer. É a Fundação Antônio Jorge Dino, aquela do Hospital Aldenor Abelo, que presta relevantíssimos serviços a toda a sociedade maranhense já há muitas e muitas décadas. E hoje nós convidamos o doutor, na oportunidade que temos hoje, convidamos o doutor Antônio Dino para conversar sobre a Fundação do Câncer, sobre a expansão, a interiorização da Fundação, e para isso, ele aqui conosco, convidamos o advogado e jornalista também, o doutor Carlos Nina, que vai participar da gente nessa conversa bem livre, bem tranquila, com todos vocês também. Doutor Carlos Nina, faça as honras da casa do programa, na verdade. Obrigado, Moreira. Obrigado, Antônio Dino, por atender a este convite. É um momento oportuno e eu sou testemunha disso, porque o Antônio Dino, ele, com muita propriedade, foi escolhido pela dona Enide, não só para assumir a vice-presidência, mas para, eu diria, comandar a Fundação neste novo momento, que é um momento de expansão, e ela soube fazer muito bem ao Muito indicar obrigado. o Antônio Dino. E todos nós do Maranhão, pode ser até que não conheçamos todos o Antônio Dino, mas todos conhecemos a dona Enide Moreira Lima Jorge Dino, a viúva do ex-governador Antônio Dino, que foi quem iniciou essa luta de combate ao câncer que a dona Enide deu continuidade. Mas eu peço ao próprio Antônio Dino que se apresente, que diga da sua história. Sabemos que você, nós que o conhecemos, sabemos que é advogado, empresário, mas queremos conhecer um pouco da sua história na Fundação. Como você chegou na Fundação Antônio Dino e as funções que ele tem desempenhado, porque o trabalho que você tem feito nós vamos descobrir ao longo da entrevista. Daqui a pouquinho. Tudo bem. Bom, inicialmente, bom dia aos nossos telespectadores. Bom, doutor Nina, doutor Moreira Serra, muito obrigado pelo espaço. Falar da Fundação, falar do trabalho desenvolvido pela Fundação, pelos nossos colaboradores, para mim é sempre motivo de muito orgulho e muita felicidade. Então, por isso aceitei o convite com tanta gratidão e tanta velocidade. Uma honra. Bom, eu comecei na Fundação, na verdade, como vice-presidente, mas não atuava, já tem alguns anos, né? E aí, há mais ou menos 8 anos atrás, por volta de 2015, eu acho, 9 anos, minha avó me convidou para, junto com ela, dirigir a Fundação. Ela já sabia, eu não, que ela estava passando, talvez fazendo até um teste, né, para poder passar a missão adiante. Missão que ela já trouxe do meu avô, recebeu do meu avô, desempenhou com muito louvor, né, e até hoje abre muitas portas. O Maranhão conhece a Fundação Antônio Jorge Dino, que não só tem o Hospital Aldenor Abelo, como agora também já tem o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino em Pinheiro, né, que foi o primeiro hospital da parte do nosso novo plano de descentralização do tratamento oncológico do Estado. De 2015 para cá, nós tivemos vários projetos, iniciamos vários projetos. O principal deles foi a ampliação da radioterapia, né?
O Maranhão saiu de uma fila de mais de um ano, de 1 ano e 2 meses, se não me engano, de espera para o tratamento, para iniciar o tratamento da radioterapia. O paciente diagnosticado tinha que esperar esse tempo todo. Saiu para 0. Hoje o paciente tem que esperar só mesmo o tempo de fazer os exames necessários para iniciar o tratamento. O Maranhão hoje tem um dos maiores centros de radioterapia do Brasil, o maior do norte e nordeste do país. São 5 equipamentos de radioterapia, os únicos do estado voltados para o SUS, e atende basicamente esse público, né, o público SUS. Depois a gente, conhecendo a necessidade do estado, a Fundação já tinha um projeto para construir em São Luís um hospital gigante, lindo. Eu olhei o projeto, 11 andares, ali no mesmo lugar que a gente funciona hoje. E nós conseguimos, ao longo desses mais de 60 anos, comprar a maioria das casas perto da Fundação, vizinhas da Fundação, e tinha esse projeto. Era um hospital de, se não me engano, 12 andares e contemplava todo o tratamento oncológico. Mas e aí vieram as perguntas. Quem mora em Balsas, quem mora em Alto Parnaíba, quem mora em Imperatriz, quem mora em Pinheiro, como é que vai fazer esse tratamento? Vai ter que vir para a cidade, para a capital. Pinheiro, por exemplo, é um perto longe, né? Pinheiro é bem aí, 100 km de distância, mas tem um mar entre a gente, literalmente. E aí a gente começou com a ideia de desmontar esse edifício de 11 andares, 12 andares, e espalhar ele pelo estado. Então, só eu já consegui falar com 4 ministros da saúde a esse respeito. 3 deles não foram muito conclusivos, mas o último que eu falei, ainda no governo Temer, foi o Ricardo Barros, que inclusive depois foi ser líder do governo Bolsonaro e tudo. Ele me deu o norte todinho. A ideia era começar a descentralização por Barra do Corda. Por que Barra do Corda? Quando a gente mete o dedo no meio do mapa do Maranhão... É Barra do Corda. É Barra do Corda. Barra do Corda. Então, eu pensava que o Maranhão podia convergir para aquele ponto, né? Mas aí o Ministério tem muito mais informação do que eu e me deu uma aula de como seria feita a descentralização. E, claro, a gente seguiu o que o Ministério desenhou para o Estado, que são 5 hospitais de câncer. Na época, né, hoje não sei se já mudou, realmente eu estou trabalhando com os dados lá de 2020, mais ou menos, né, 19, Temer, né, 18, 19, mais ou menos isso. E eram 5 hospitais. São Luís, que já tem, Pinheiro, Santo Inês, Caxias e Imperatriz. Tudo isso baseado em dados populacionais. Até na oportunidade eu questionei porque foi que o sul do Maranhão, os hospitais ficaram todos no norte, né? Caxias, Pinheiro, Santo Inês e São Luís. Então, é do meio para cima, né? O ministro até me olhou e perguntou, olha, tu é maranhense mesmo? Aí eu sou desde que nasci. Aí ele disse, olha, então tu precisa conhecer melhor o teu estado. Do meio para cima do estado é onde está a população, onde tem o maior número de municípios. Do meio para baixo tem muita área e pouca densidade populacional. Então, não justificaria fazer um hospital, por exemplo, em Balsas, que ele falou, até hoje eu até tenho que conferir esse dado, que é o maior município do Maranhão, mas só tem fazenda e não tem gente, por essas palavras dele. E realmente tem, se não me engano, são 60 mil habitantes, né? E tem muita fazenda. Então, não adianta fazer ali, porque se traçar do ponto Balsas, um raio de 150 quilômetros, não dá 300, 400 mil habitantes, então não justifica um hospital de câncer. Então, esse pessoal vai ter que ir para alguma dessas outras unidades que comporta no estado. São Luís, Santo Inês, Pinheiro, Caxias e Imperatriz. Então, com a informação, ele até disse que se eu quisesse fazer em Barra do Corda, eu podia. O hospital é teu, tu faz onde quiser. Agora, se quiser credenciar no SUS, aí, bom, já que o senhor está explicando com tanto jeitinho, né? Ele é um cara muito direto ao ponto, foi uma pessoa que eu gostei muito de conversar, porque Sim. não tem arrodeio, é rápido e resolutivo. Então, ele chegou lá e me deu essa aula, e aí a gente trouxe para cá, para São Luís, compartilhei com o conselho curador, compartilhamos com o restante da direção do hospital e iniciamos um projeto de descentralização. Inicialmente, a gente não tinha de onde tirar dinheiro para isso, só tinha uma ideia, né, um sonho e vontade. Aí nós fomos
bater na porta do governo do estado, fomos bater na porta do monte de gente, inclusive da bancada federal, que prontamente comprou a ideia. E aí nós começamos o plano de descentralização pela cidade de Pinheiro. O hospital hoje está lá parcialmente inaugurado. A gente já tem serviço ambulatorial, quimioterapia. E estamos inaugurando essa semana o setor de imagem, né? Até o final do ano a gente... Em Pinheiro. Em Pinheiro. Então, até o final do ano a gente espera concluir o hospital, fazer a parte de internação e cirurgias. A gente não vai ter lá radioterapia e pediatria. Radioterapia porque custa o preço de um hospital para fazer um setor de radioterapia. E a pediatria porque realmente não temos como ter esse setor ainda no interior por causa da dificuldade de profissionais para tratar das crianças com câncer. Então, por enquanto, a gente vai ter em São Luís a pediatria. Mais para frente a gente espera transformar os hospitais todos completos para dar o tratamento que a população maranhense merece. Um dos problemas maiores que o hospital tinha, né, que a Fundação enfrentava, era justamente na fila da radioterapia. Sim, sim. Não é isso? Sim. Havia filas de mil e poucas pessoas, um dilema muito grande, né? E, inclusive, a questão das pessoas que queriam passar na frente da fila. Então, esse problema foi resolvido. Isso foi resolvido. Enquanto a fila, a Fundação nunca aceitou que fosse furada, tá? Nesse tempo todinho, porque senão, quando é que vai chegar a vez dos outros? Então, e não era assim uma fila, não, quem chegou primeiro é primeiro. A fila era por necessidade médica, por urgência. Quem distribuía os lugares na fila eram os médicos, né? Decisão médica. Chegou a um ponto de eu conversar com o paciente, perguntei, o senhor está esperando há quanto tempo? Aí ele disse assim, graças a Deus meu caso é grave e eu não tive que esperar nada. Eu disse, o negócio está muito sério. Se o cara está dando graças a Deus que o caso dele é grave, então é porque o fundo do poço está perto. Mas aí nós conseguimos inaugurar um equipamento, depois outros 2, e agora hoje nós temos 5 equipamentos. Esses equipamentos foram adquiridos como? Boa pergunta, doutor Nina. A fundação ela é deficitária financeiramente, né? Porque como a gente atende 95% SUS, e o SUS tem uma tabela infame, não tem uma outra palavra para definir. E tem outras palavras, mas eu prefiro essa porque as outras são menos bonitas. Para você ter uma ideia, uma consulta médica hoje, o SUS paga, se não me engano, R$11. R$12, vai. Vamos arredondar para cima. Uma consulta médica. Sim, eu digo que paga na hora. Não paga na hora... 60 dias, mais ou menos. Né? Essa é a parte do sonho que virou pesadelo. Essa é a parte do sonho que tira o sono da gente. Que tira o sono, né? Mas é a finalidade principal do hospital, quando foi criada a fundação. Mas você ia falar de quem adquiriu isso. O que acontece? Muitas pessoas perguntam como é que a gente consegue fazer tanta coisa tendo um prejuízo hoje que chega quase a R$1,5 milhão por mês. O que acontece? A gente tem muita gente que ajuda a gente. Então, o primeiro que comprou a ideia foi João Castelo, que foi conselheiro lá do hospital, prefeito de São Luís, governador do estado, senador, e ele era deputado federal na época. E eu cheguei para conversar com ele, e ele disse, olha, acredito na fundação, acredito na sua avó, conheci seu avô, é uma instituição séria, precisa de quanto? Aí eu disse, preciso fazer a ampliação da radioterapia, preciso de, na época, acho que era 5 milhões. Aí ele disse, não tem problema, vou lhe dar os 5 milhões. Aí me deu os 5 milhões, houve um contingenciamento, acabou chegando 2 e pouco, e ele me deu, então, de novo, no outro ano, no ano seguinte, para poder comprar outra, para poder completar o dinheiro. Ele deu através de emenda parlamentar. Isso, muito bem lembrado. Né? Aí a gente já tinha fizemos um convênio com o governo do estado, na época o governador Flávio Dino tinha acabado de assumir, conseguimos fazer um convênio com o governo do estado de auxílio ao custeio. Então, com esse auxílio ao custeio, nos deu uma folguinha de caixa, nós compramos outro equipamento. E o terceiro, através do Ministério Público do Trabalho, um acordo costurado pelo Dr. Gerson, desembargador do Trabalho, que deu para a gente não só um equipamento de radioterapia, como também uma ressonância magnética, que hoje é utilizada não só para os pacientes oncológicos, mas como para outros pacientes do SUS da cidade de São Luís. E de outros municípios também, né? Então, mas eu me lembro também que uma das pessoas que sempre indicou emenda parlamentar para a fundação foi o deputado Domingos Dutra. Sim, o deputado Domingos Dutra, inclusive foi ele que, depois que eu comecei a trabalhar, foi ele que indicou a primeira emenda e que me ensinou o caminho das pedras. Esse caminho das pedras aí foi ele que
que abriu para a gente. Depois que ele destinou essa emenda e que eu aprendi esse caminho, aí eu comecei a conversar com os outros 20, na época, ele mais 20 membros da bancada. Quem é a bancada maranhense, para os espectadores que não sabem, né? Nem todo mundo é obrigado a saber essa parte política, mas a bancada maranhense em Brasília é composta por 18 deputados e 3 senadores. São os deputados e senadores eleitos pelo Estado do Maranhão, compõem a bancada maranhense. Então, na época tinha ele mais 20, né? 3 senadores e mais 17 deputados. E aí a gente começou a conversar com esses parlamentares. No início, minha avó ainda ia com a gente, depois, meu filho, vá que você vai resolver direitinho. E aí eu peguei esse caminho e está aí a gente trabalhando até hoje em parceria. Entra deputado, sai deputado, mas a bancada continua apoiando a fundação. Eu soube que nós somos lá a única unanimidade que tem. Então, briga-se por tudo, né? A fundação não. A fundação... Está fora disso. Vamos. E a Assembleia Legislativa? Bom, a Assembleia Legislativa tem umas emendas menores, bem menores, né? Então, eles ajudam também, a Câmara Municipal de São Luís, ajudam dentro das possibilidades. E o município? Então, ajuda bem menor. O município também. Agora as município emendas São Luís, aumentaram. Pinheiro e agora Santo Inês. Somente São Luís, porque esses municípios têm emendas impositivas. Então, quando os deputados e vereadores indicam, é obrigatório o pagamento. Quando vai, por exemplo, para um município como Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Cururupu, Itapecuru, essas emendas, se existem, não são impositivas. Mas então, no caso, eu falo assim, nós já há uma instalação funcionando em Pinheiro e agora vai para Santa Inês. Como é que está essa relação com esses dois municípios? Sim. A Prefeitura de Santa Inês, desculpa, até nem de Santa Inês, vamos começar por Pinheiro. A Prefeitura de Pinheiro e dos municípios que são vizinhos, serão atendidos pelo hospital, não só os vizinhos, que a gente está pegando desde a fronteira do Pará até aqui embaixo, até Viana ali, que é já aqui na beira da BR, quase. Vitória, que é o último município aqui da Baixada, o primeiro município da Baixada. Se quiser ir para lá, porque às vezes fica mais perto de vir para São Luís, né? Então a gente atende esse pessoal todo. Então a relação política é sempre muito boa, né? Se a gente for desconsiderar a parte humana, que é o tratamento do paciente, e tratar da parte econômica, é uma economia muito grande para todos os municípios de lá, porque eles pagavam para trazer um paciente com acompanhante, pagavam a passagem do ferro, uma hospedagem aqui, alimentação para todo mundo. Tem que ter um carro disponibilizado para trazer esse paciente para o tratamento, através do TFD, e agora só vai até Pinheiro. Tudo igual, mas vai até Pinheiro. A pessoa não dorme mais. Ele vai de Vai manhã, ter casa também de acolhimento, tudinho, como tem aqui em São Luís? Lá em Pinheiro e Santa Inês, a gente não pretende fazer nesse momento, porque a dificuldade de custeio é muito grande. Né? Então, se as prefeituras certamente vão acabar levando seus pacientes, devem acabar alugando casas, ou pessoas voluntárias, como aqui em São Luís tem algumas já. Provavelmente as pessoas também devem aparecer por lá, pessoas que às vezes teve um pai, uma mãe, um filho que morreu de câncer. Essas pessoas são realmente tocadas pela doença e elas acabam dedicando a vida a fazer o bem para pacientes com câncer. Aqui em São Luís nós temos algumas casas de apoio para pacientes oncológicos do interior do estado. Doutor Carlos, vou fazer uma pergunta, só porque está acabando a primeira parte, que é a parte que sai na Band, é veiculada na TV aberta. Sim. O senhor falou voluntários, pessoas, casas de acolhimento, a importância de mobilização das pessoas em razão de ajudar os outros na cura e ajudar a fundação a combater o câncer, né? A minimizar, a diminuir tanta dor, tanto sofrimento, que muitas das vezes as pessoas até estão em estado terminal, porque não há saúde básica. Saúde pública é muito difícil. A saúde básica é difícil o acesso e às vezes a maioria das vezes a gente acaba diagnosticando tardiamente os pacientes. Então vamos lá, esse é um sonho de família. A gente pode estender para muita gente, obviamente tem muita gente, mas é um sonho de família que certas horas desespera. Quem está na gestão dessas unidades, dessas fundações, dessas instituições? Como é o engajamento dentro dos grupos familiares, que são muitas pessoas, né? E a gente vê campanhas, vê tudo. Como é que é mobilizar, então, a população no interior para compreender a relevância e a manutenção e permanência desse trabalho de atendimento, combate ao câncer às pessoas doentes?
no interior, sobretudo. Essa mobilização, ela não é difícil, porque todas as vezes que eu vou fazer algum tipo de encontro nos municípios, que eu vou falar, eu já fui falar em igrejas, enfim, para alguns grupos, eu sempre começo perguntando se tem alguém que tem algum amigo, parente ou que tenha se tratado de câncer. E todo mundo levanta a mão. Então, todo mundo sabe a importância do trabalho que é realizado. E aí, a segunda pergunta que eu faço é aonde se tratou, se foi, no caso, no Aldenor Abelo, não tinha outro hospital. E a maioria absoluta vai para o Aldenor Abelo. É claro que, dentre essas pessoas, não adianta a gente pedir muita ajuda para eles, porque o pessoal realmente não tem muito como ajudar. Muitos ainda dão seu tempo, que é muito importante, como voluntários e tudo, procuram doação de cabelo, alguns fazem campanha, mas realmente é uma população que às vezes é mais empobrecida. Vai pegar o exemplo da Baixada. Baixada é o lugar mais pobre do estado. É o lugar mais pobre do estado, mais pobre do Brasil. Né? Então, se a gente ligar os pontos, se a gente fizer seguir esse raciocínio, é o lugar mais pobre do Brasil. Né? Então, como é que faz? A gente vai, inclusive, dos 10 municípios mais pobres do Brasil, eu acho que tem 4 lá. Como é que a gente vai pedir doação para esse pessoal? A gente está chegando para ajudar, mas a gente precisa de ajuda. Mas não vai ser lá que a gente vai buscar essa ajuda. Mas a doação é um recurso importante para a fundação. Importante, importantíssimo. Tanto a doação não só de dinheiro, como o pessoal doa muita cesta básica. Tem empresas que doam, por exemplo, peixe. A gente dá comida para os nossos pacientes. A cesta básica a gente manda para os pacientes da gente, também manda para os pacientes da gente que estão no interior, daqui de São Luís, que vão para o interior. Né? Então, doações em dinheiro. A gente compra medicamento, a gente paga passagem muitas vezes, de ida e de vinda, porque senão a pessoa não vem se tratar de volta. Tem muita gente também que faz doação de fraldas descartáveis. Então, quem a gente tem que conscientizar realmente são as pessoas que têm mais dinheiro e que podem ajudar. E esses não se tratam com a gente. Normalmente, não. Então, essa é a maior dificuldade, porque quem a gente trata que quer ajudar, às vezes não pode, como gostaria, né? E quem a gente não trata, muitas vezes não tem essa sensibilidade de saber o tanto que a gente está precisando e não conhece o hospital, conhece o nome do hospital, conhece a fama, né? Mas uma das coisas mais, uma das frases mais ouvidas quando vai alguém que não conhece o hospital lá, é: gente, eu não sabia que era desse tamanho. Ele passa ali na avenida, enorme. olha pequenininho, acanhadinho, quando entra no hospital é um mundo, né? Enorme de referência. Eu queria aproveitar esses minutos, Carlos, contigo e ele, para, já que a gente está na parte da TV aberta ainda, que também vai estar aqui no YouTube com a gente, vamos falar da Dona Enide. Vamos. São décadas e Mas décadas. deixa eu lhe cortar só um pouquinho, só para Sim. um pouquinho nesses minutos. Sim. O senhor falou uma coisa importante, que como é que as pessoas podem ajudar a gente. Mas a gente tem que ver que... aí eu falei que algumas pessoas não podem ajudar e tudo, mas essas pessoas podem se ajudar, tá? Como? Como assim? Pois é, vamos lá. O estado do Maranhão tem um índice gigantesco de câncer de colo de útero, por exemplo. Que o colo de útero, claro, é um câncer feminino. No Brasil, no mundo, o câncer que mais acomete as mulheres é o câncer de mama. O que é que causa o câncer de colo de útero? HPV. Câncer de pênis, que também o Maranhão é recordista mundial. HPV. E muitos outros tipos de câncer relacionados a sexo, cabeça e pescoço, colo retal, também são causados por HPV. E por que eu digo que a pessoa tem que se ajudar? Porque existe vacina contra o HPV na rede pública, é gratuito. Teoricamente, não era para ter... Se o pessoal estivesse se vacinando, teoricamente, não era para estar... E esse trabalho de conscientização também a Fundação faz? Na verdade, a Prefeitura, isso é atenção básica. Tá? As prefeituras têm que fazer esse serviço de conscientização, porque a gente pode estar salvando vida de gerações para frente, senão não vai adiantar fazer hospital que não vai caber gente. Nós temos que, cada um tem que se ajudar também. Né? O projeto da Fundação é um projeto que foi tocado pela minha avó, que nós vamos falar dela agora. Começou lá com meu avô, hoje eu tenho a sorte de estar à frente, mas é um projeto do estado do Maranhão e as pessoas têm que participar do projeto. Não tem como escapar disso. Então, ou seja ajudando a gente, seja ajudando a Fundação, ou seja se ajudando, procurando se prevenir. O câncer de pênis, por exemplo, a pessoa quando olhar alguma anomalia no pênis, uma ferida, alguma coisa, o cara olha o pênis dele todo dia. No dia que ele não precisa explicar o que é anormal. Quando ele olhar lá e dizer isso aqui não está normal, vamos procurar um médico. Né?
tumores de colo de útero. Meu filho nasceu com 4 quilos. É um menino grande. Nós temos um tumor recordista lá de 13 quilos e 800. Esse tumor não nasceu de um dia para o outro. Então, tem algumas fotos, algumas coisas que eu não vou mostrar aqui, mas de tumores, por exemplo, gigantescos. Então, as pessoas têm que procurar o médico. É isso que eu falo. Não adianta depois chegar e dizer, não, a fundação vai ajudar, claro, mas a gente não quer ajudar a pessoa, conduzir ela para ter uma morte digna. A gente quer ajudar a cura da pessoa. Então, desculpa, eu lhe atrapalhei, mas eu precisava deixar isso claro para a população. Doutor Carlos, a gente ainda tem 3 minutos. Falaram quando ele começou a falar 5, temos 3 minutos. Vou deixar com o senhor e com ele. Eu deixo para que os telespectadores da Band conheçam mais um pouco sobre Dona Enide. Minha avó é uma sertaneja diferenciada, começou no projeto da fundação do hospital com 38 anos, levada pelo meu avô, que foi um médico maranhense, filho de libanês, com uma refugiada da seca. Meu bisavô era analfabeto, fugiu de Cururupu para ser médico, casou com minha avó, trouxe o projeto junto com ela até o dia que ele morreu, tratava todo mundo, como médico, tratava todo mundo gratuitamente, porque ele gostava da medicina e ele gostava de ajudar os outros. E, por uma ironia gigantesca do destino, ele morreu de coração grande. O pessoal disse que não tinha um coração maior do que o dele, né? E ele acabou morrendo de coração grande, coração bovino. Quando ele morreu, o hospital tinha pouco tempo. E minha avó ficou à frente, sozinha, viúva, com 6 filhos. E eu não sei como, ela já juntou força, criou a fundação e trouxe até hoje. Ela é a presidente da gente, ela que orienta, ela que diz o que ela quer. Hoje ela não precisa mais dizer, porque todo mundo já sabe, né? Mas ela disse a vida toda como é que ela queria que a fundação fosse gerida, para onde que ela quer que a fundação vá, transmitiu todos os valores do meu avô para os netos, né? E é uma mulher realmente de muito valor. Quando não se falava em feminismo, não se falava em nada disso, de empoderamento da mulher, minha avó estava já tirando já era assunto velho para ela, né? E realmente ela é uma pessoa que eu não sei se vai ter. Acho que tem gente que devia ser imortal, não devia nem ficar velho. Ela é uma delas. Ela é uma delas. Se minha avó fosse jovem eternamente, eu não sei para onde é que esse hospital ia, onde é que o combate ao câncer no mundo ia chegar. A gente tem que lembrar, e isso é muito importante, que a gente está falando de 60 anos atrás. E um segundo hospital de câncer no estado do Maranhão só houve em 2015. Final de 2014, se não me engano. Agosto, outubro de 2014. 2014 tem 10 anos, né? Onde é que esse pessoal ia se tratar nos 50 anos antes disso? Como é que ia ser o Maranhão antes se minha avó não fosse, se meus avós não tivessem existido, principalmente minha avó, que não desistiu do trabalho do meu avô. Nós estamos falando de Antônio Dino e de Dona Enide Moreira Lima, Jorge Dino. Mas vamos terminar por aqui. A gente vai continuar no próximo bloco. Vamos falar deles dois. Eu acho que tão importante quanto o hospital são essas 2 pessoas e você também. A gente volta já. O programa vai continuar pelo YouTube. Fica aqui a nossa despedida, nosso agradecimento a você que acompanhou esse primeiro momento aqui pela Band. E a gente volta daqui a pouco pelo YouTube. Você vai poder acompanhar na plataforma do YouTube o programa Saudações comigo, Moreira Serra e Carlos Nina hoje. A gente volta já. Um abraço a todos, a Ian, a Clícia, que nos ajudou na produção do programa. A gente volta já. Acompanhe já, rapidinho, ó. Passou.